Hoje discutiremos o infográfico intitulado As Indústrias Mais Fortes da Ásia, publicado pela Visual Capitalist, com base em dados da McKinsey de setembro de 2023. O infográfico apresenta 8 indústrias, começando do topo. As indústrias são eletrônicos de consumo, eletrônicos industriais, veículos elétricos, semicondutores e internet de consumo, produtos farmacêuticos, e-commerce, pagamentos online. Cada uma dessas indústrias foi avaliada em 3 fatores. Participação global é um grupo de 3.000 empresas mais importantes de um determinado setor. Esses dados são apresentados na primeira coluna da esquerda. A segunda coluna da esquerda mostra a participação das empresas asiáticas nos lucros globais da indústria. E a terceira coluna mostra a participação no número de patentes em uma determinada indústria. Na parte inferior do infográfico consta que o grupo das 3.000 empresas mais importantes de um determinado setor inclui entidades que alcançaram uma capitalização de mercado superior a 5 bilhões de dólares no ano de 2020, na categorias de eletrônica de consumo, ou seja, a produção de equipamentos eletrônicos como telefones, computadores, equipamento de áudio, equipamento fotográfico e televisores. As empresas asiáticas dominaram o grupo das maiores empresas do mundo, com uma quota de 69%. A receita total teve resultado semelhante, 64%. Em termos de patentes, 77% pertencem a fabricantes asiáticos. Quase 4 em cada 5 patentes nesta indústria eletrônica industrial, ou seja, robôs, componentes de linha de produção, sistemas de controle, componentes de fonte de alimentação e assim por diante, as empresas asiáticas representam 62% das maiores empresas do mundo e controlam mais de 2/3 das receitas, 68%. Observe que 9 em cada 10 patentes neste campo são detidas por asiáticos. As empresas asiáticas alcançaram um domínio ainda maior da propriedade intelectual na indústria dos veículos elétricos. Aqui, 96% das soluções estão em mãos asiáticas e 4% fora da Ásia. Tal como nas indústrias anteriores, cerca de 2/3 das maiores empresas vêm da Ásia. Ao mesmo tempo, note, apesar das vantagens mencionadas, a participação nos lucros é de 45%. Isto comprova a forte posição das empresas não asiáticas no mercado dos automóveis elétricos, que, apesar de deterem apenas 4% das patentes e 1/3 das empresas, geram as maiores receitas e bebem o creme. Trata-se provavelmente da Tesla americana, mas também de outras marcas, como Ford, GM e outras, que estão fortemente envolvidas na eletromobilidade, bem como da indústria automóvel europeia, liderada pela Alemanha e pela Ford França, cujas marcas não conheço. Tenho que mencionar para você, porque você os vê todos os dias em suas ruas. As 3 indústrias mencionadas são dominadas por entidades asiáticas. A seguir, listarei os setores dominados por empresas não asiáticas. A participação das empresas asiáticas entre os maiores players da indústria de semicondutores é de 57%. A participação das patentes é semelhante, 54%. Participação na receita, 45%. E aqui está uma nota. A indústria de semicondutores é dividida em muitas categorias, desde o design, passando pela programação, fabricação de máquinas semicondutoras e a própria fabricação de semicondutores. E este último é especialmente visível em Taiwan, onde a Taiwan Semiconductor possui suas maiores fábricas. Mas a Taiwan Semiconductor é uma empresa global e a sua participação é dominada por investidores americanos. Aqui está um fato interessante. As 2 maiores empresas americanas de semicondutores, NVIDIA e AMD, são dirigidas por líderes de origem chinesa. Depois de Taiwan, a Samsung coreana é importante e também há empresas japonesas. No entanto, há vários anos que as empresas do continente chinês estão isoladas das mais recentes tecnologias de semicondutores, que têm sido sujeitas a restrições de exportação por parte da administração americana. Quando se trata de inovações e controle de produção, o centro mundial da indústria de semicondutores está nos Estados Unidos.
Nvidia, AMD, Intel, Broadcom, Qualcomm, Texas Instruments, Advanced Materials e vários outros players importantes já são mencionados lá, além de várias empresas importantes na Europa, como a holandesa ASML, outrora desmembrada da Philips, que produz linhas de produção para a produção de semicondutores e que, em acordo com os Estados Unidos, deixou de exportar as tecnologias mais recentes para a China em 2023. Como resultado da guerra comercial em curso nesta indústria, a TSMC de Taiwan também está a transferir parte da sua produção para os Estados Unidos e a Europa. No domínio das soluções de internet, as empresas asiáticas constituem quase 40% das maiores empresas do mundo, geram 32% das receitas e detêm 12% das patentes. Estes são resultados bastante fracos em comparação com o resto do mundo, onde empresas americanas como Google e Meta dominam esta categorias. Observe que este ramo da indústria passou por uma revolução há 20 anos e hoje as indústrias de semicondutores e de inteligência artificial estão passando por uma revolução semelhante. Ambos têm importância estratégica, entre outras coisas, porque estão relacionados ao controle e processamento de informações. O século XXI é a era da informação. O potencial do conhecimento sobre as escolhas dos consumidores, de pessoas individuais e de sociedades inteiras, gerado pela posse e análise de informações provenientes de plataformas como o motor de busca Google, o YouTube, as mensagens instantâneas, o Facebook, o Instagram, o TikTok e outros sites de redes sociais, é incomparável a qualquer coisa na história. E não me refiro apenas ao aspecto da comercialização desse conhecimento no campo da publicidade, mas também no campo da gestão de pessoas, do governo dos países e do conhecimento comportamental. Esta é uma conquista fascinante e sem precedentes para esta nova indústria. A indústria biotecnológica e farmacêutica está relacionada não só com a produção de medicamentos, mas também com aditivos alimentares para humanos e medicina veterinária. E agora uma observação importante. Por favor, pense no que estou prestes a dizer. A população da Ásia é de quase 5 mil milhões de pessoas, ou seja, 60% da população global. No caso da indústria biofarmacêutica, podemos equiparar com segurança toda a população ao volume de consumidores. E apesar desse mercado, apenas uma em cada 4 maiores empresas do mundo é da Ásia. A participação nas receitas é ainda pior, 9%, e a participação nas patentes é de 3%. Ou seja, 97% dos medicamentos e outras soluções industriais vêm de fora da Ásia. Lembre-se de que as patentes são a principal força motriz da indústria farmacêutica. Os medicamentos genéricos, ou seja, medicamentos fabricados com base em patentes expiradas, constituem um importante segmento de mercado. Mas entre as maiores empresas, as principais vantagens residem nas novas descobertas. As substâncias patenteadas têm as margens mais elevadas. Agora, um fato interessante que é difícil até de adivinhar pelo infográfico de hoje. O maior volume de produção de componentes de medicamentos no mundo vem da Índia, um país asiático. Hoje isso representa cerca de metade da produção mundial. Se as fábricas indianas não entregassem os componentes a tempo, a produção de medicamentos em todo o mundo ficaria paralisada. Mas isto é feito em nome de empresas americanas e europeias. Muitos indianos escolhem uma carreira em biotecnologia, química e farmácia, vendo a possibilidade de um bom trabalho em empresas ocidentais na Índia. Um grande grupo de cidadãos indianos também estuda essas áreas em universidades do seu país. Que curiosidade! Você tem alguma ideia sobre por que esta indústria na Ásia parece fraca em comparação com outras? A resposta não é simples e é multitriade. Um dos elementos do leste asiático será certamente a tradição da medicina natural, bem como a cultura culinária, que inclui elementos de tratamento alimentar. Na indústria do comércio eletrônico, uma em cada 5 maiores empresas do mundo vem da Ásia e 30% das receitas são geradas aqui. Metade das patentes relativas a soluções de comércio eletrônico indicam o grande potencial da indústria no futuro. A indústria semelhante de pagamentos eletrônicos também tem um potencial de desenvolvimento considerável na Ásia.
Porque hoje em dia cada quinta maior empresa e quase cada quinto dólar ganho provém do mercado asiático. A participação das patentes é muito modesta, abaixo de 1%. Mas você tem que ter cuidado aqui. Existe um aplicativo na China chamado WeChat, que, além do Messenger e de muitas outras funções, também possui um módulo de pagamento e é utilizado diariamente por quase todos os chineses. Assim, podemos imaginar uma situação em que o domínio do mercado por uma solução, numa escala inatingível noutros continentes, possa não se refletir na infografia de hoje. Empresas americanas como Visa, American Express, Western Union e PayPal são gigantes globais em pagamentos online. Mas a atividade bancária cotidiana de muitos americanos ainda tem elementos tão arcaicos como os pagamentos em cheque. Em termos de absorção de inovações tecnológicas no domínio da banca online, as regiões do mundo onde as instituições financeiras clássicas estavam pouco desenvolvidas e os consumidores começaram a utilizar sistemas de pagamento com a introdução dos smartphones estão a ter melhores resultados. Este é um fenômeno tecnológico premium. Por fim, uma nota técnica. O infográfico apresenta 8 setores selecionados entre muitos. Portanto, este não é o quadro completo. No entanto, podemos tirar algumas conclusões, o que os encorajo a fazer e espero tê-los inspirado, pelo menos em pequena medida. Convido você a comentar este material de maneira factual.